Olá, muita paz, sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa noite de quinta-feira da 66ª Semana Espírita de Vitória da Conquista. É com muita alegria, com muita emoção, que a União Espírita de Vitória da Conquista as recebe e os recebem a todos. É uma grande alegria nós estarmos juntos, compartilhando esta noite de espiritualidade ao encontro de Deus. Gostaríamos de convidar a nossa irmã Suzy Morro para a nossa prece de abertura. Boa noite, meus amigos, amigas, desejando que a doce e suave paz do Divino Mestre Jesus nos envolva, agora e sempre. Elevemos os nossos pensamentos ao grande Mestre, visualizando na nossa tela mental a figura de Jesus, deixando que Ele vá nos envolvendo, nos acolhendo, tendo a certeza de que teremos um evento promissor, um evento de esclarecimento, e que tenhamos a certeza de que o grande Mestre está entre nós. Senhor, fazei de cada um de nós um instrumento de vossa paz. E assim, Jesus, rogando a presença dos abnegados trabalhadores da tua seara, desejamos uma noite de paz, de harmonia. Que assim seja. Há pessoas que, por sua posição, não tenham possibilidade de fazer o bem? Não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta não encontra jamais a ocasião de praticá-lo. É suficiente estar em relação com outros homens para se fazer o bem, e cada dia da vida oferece essa possibilidade a quem não estiver cego pelo egoísmo, porque fazer o bem não é apenas ser caridoso, mas ser útil na medida do possível, sempre que o auxílio se faça necessário. Questão 643 de O Livro dos Espíritos. Gostaríamos de convidar para representar a diretoria da União Espírita de Vitória da Conquista a senhora Marise Martins. Convidar a diretora da Federação Espírita do Estado da Bahia, a senhora Suzana Dias. Que foi substituída neste evento pela diretora também da Federação, Suzy Morro. Convidar a diretora da Federação Espírita do Estado de Rondônia, senhora Eliana Passini. Da cidade de Feira de Santana, na Bahia, senhor Robson West.
Do Rio de Janeiro, convidar o senhor Joenilton Oliveira. Convidar a presidente do Centro Espírita Joana de Ângeles, Seja Barra, no Rio de Janeiro, senhora Iraci Campos, que nos honra com a sua presença. E, finalmente, o palestrante da noite, o nosso querido irmão Lacordé Abraão Fayad. Nós gostaríamos de registrar e dar as boas-vindas à caravana de Montes Claros, que chegou ontem à noite com 40 pessoas, só que 10 já haviam chegado na abertura. Essa caravana é coordenada pela nossa Simone e tem também o nosso Milton aí. Obrigado pela presença. Nós gostaríamos de convidar o nosso irmão Arilson Ferraz para nossa harmonização musical. E lembramos que o nosso querido cantor, compositor, médium, ele tem uma produção musical, são 4 CDs que estão disponíveis em nossa livraria. É O Caminho Certo, Um Mundo Melhor, Convite da Luz e Presença Divina. Aqueles que desejarem poderão obter na nossa livraria e contar com o autógrafo do nosso artista. Boa noite, gente. Vamos cantar para Francisco de Assis. Da cidade de Assis, uma luz veio a brilhar, trouxe o amor e a humildade. Seu nome é Francisco, amigo da natureza, companheiro dos animais, mensageiro de Jesus. Seu nome é Francisco. Ele trouxe alegria, espalhando a verdade. Pobrezinho de Assis, seu nome é Francisco. Larará, larirará, larará, larirará, larará, larirará. Seu nome é Francisco. Da cidade de Assis, uma luz veio a brilhar, trouxe o amor e a humildade. Seu nome é Francisco, amigo da natureza, companheiro dos animais, mensageiro de Jesus. Seu nome é Francisco. E ele trouxe alegria,
e espalhando a verdade. Pobrezinho de Assis, seu nome é Francisco. Larará, larirará, larará, larirará, larará, larirará. Seu nome é Francisco. Vamos cantar comigo. Larará, larirará. Mais alto. Larará, larirará. Larará, larirará. Seu nome é Francisco. Eu quero ouvir um pouco mais alto. Vamos lá? Larará. Mais alto. Larará, larirará, larará, larirará. Seu nome é Francisco. O tema da noite: viver é a melhor saída. Lacordaire Abraham Fayad é psicólogo clínico e organizacional, com especialização em psicologia e psicoterapia transpessoal, Master Protection e Trainer na arte de programação neurolinguística, e a título de extensão e atualização fez neuropsicologia, programação neurolinguística para psicoterapeutas, jogos de empresa e elementos de psicologia transpessoal. É vice-presidente da Federação Espírita do Mato Grosso. Neste momento, com votos de muita paz, convidamos o nosso querido irmão Lacordaire Abraham Fayad para a sua conferência Viver é a melhor saída. Queridas almas irmãs, que possa Jesus, o terapeuta do amor, prosseguir nos envolvendo nas doces vibrações do seu amor e da sua paz. Viver é a melhor saída. Para onde? Rumos libertadores. Para onde? Nós podemos viajar para dentro, nós podemos passear para fora. Quem de nós não temos saudade deste homem? Jesus, o terapeuta por excelência do amor. Ele que poderia ter descido num dorsal de astros, ter arregimentado o maior exército, veio na simplicidade de uma manjedoura. Segundo João, no seu Evangelho, ele nos coloca que antes que nós fôssemos, Jesus já era. O que significa isto? Que antes que nós ganhássemos a carta de alforria enquanto espíritos, já fomos programados amorosamente sob a sua tutela. O Espírito Joana de Ângeles nos afirma que Jesus preparou durante mais ou menos 2000 anos para poder estar conosco. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele nos coloca que Jesus recebe aquela que seria a terra das mãos de Deus e com seus geneticistas
os seus arquitetos, preparou o nosso orbe para nos receber. Esse é Jesus. Não é um mito, não é uma história, é uma realidade. Ele mesmo nos afirma de forma como ninguém jamais já fez, na sua simplicidade. E segundo o pensamento tibetano, a simplicidade é a complexidade que se resolveu. Falando do pão, do peixe, da pedra, contando parábolas como jamais visto. Segundo Ernesto Renan, que é um historiador francês, ele é o homem incomparável. Ele é tão grande, que a história da humanidade não o coube. Ele a dividiu antes dele e depois dele. E veio lançar o despertar consciencial. Segundo também Emmanuel, ele veio para inaugurar para a humanidade a era do despertar do Cristo interno. Ele veio justamente falando: o meu reino não é deste mundo. Aquele que quiser ser o maior, sede o menor. E em nenhum momento ele deixou de se afirmar quem ele é e a serviço de quem e do que ele veio, mostrando que não há privilégio. Viver todos nós vivemos, mas viver como espírito imortal, este é o convite. Há um koan que o sábio pergunta aos neófitos, aos alunos: qual é o oposto da morte? E todos responderam unanimemente: é a vida. E o sábio diz: não, é nascimento. E Jesus veio justamente, como ele mesmo afirma: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Registro de João, capítulo 10, versículo 9 a 11. Segundo Emmanuel, nos fala que as ovelhas são as nossas virtudes, que nós já as trazemos em estado latente dentro de nós. E dentro dessa visão transpessoal do Evangelho de Jesus, nós vamos entender que o pastor dá a sua vida pelas ovelhas. É muito importante que nós, enquanto os pastores das nossas virtudes, busquemos dar o sacrifício, o sagrado ofício, para viver virtuosamente, como Jesus nos exemplificou. E ele ainda coloca diante da samaritana, Jesus afirmou-lhe: quem beber desta água terá sede outra vez.
Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água, jorrando para a vida eterna. A mulher lhe pediu: Senhor, dai-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Um registro de João, capítulo 4, versículo 13 a 15. O bem não tem vencimento, o Espírito não retrograda. O convite é viajarmos para dentro de nós, viver em sintonia com Cristo nos exemplificou. É a melhor saída. E é essa a grande proposta da reencarnação, conforme pergunta Allan Kardec. Qual o sentido da reencarnação? Em síntese, é educar, que é desenvolver hábitos, ou reeducar, que é corrigir hábitos. Joana de Ange, no livro Amor, Imbatível Amor, ela nos afirma que o espírito, o ser essencial, na grande viagem, na busca da sua elevação espiritual, nós temos alguns descaminhos. E nesses descaminhos, nós adquirimos algumas experiências não legítimas. É o jeito amoroso da benfeitora chamar os nossos defeitos. Experiências não legítimas em sintonia com a lei de amor, justiça e caridade. E ela então nos afirma que é compreensível que essas experiências não legítimas estarão nos acompanhando, tomando a configuração da persona, do ego evidente, do ego mascarado, para que nós possamos, num processo de reeducação, nos redirecionarmos para a vida, dos valores reais da vida, em sintonia com o Evangelho de Jesus. Nós estamos no momento do mundo de provas e expiação, caminhando nessa madrugada à noite para o mundo de regeneração. A semelhança de quando nós estamos reformando uma casa. Os móveis da cozinha vão para a sala, da sala vão para a área, mas sabemos inevitavelmente quando a construção ou quando a reforma passar, tudo estará muito melhor. Então nós estamos vivendo o momento do furúnculo social, que está vindo a furo. E estamos vivendo momentos de grande convite a fazermos essa viagem para dentro de nós, nessa proposta. Viver é a melhor saída. A saída das questões egóicas, dos desvalores, a saída do apego, para viver realmente a vida do Espírito. Segundo Sócrates, nós, enquanto seres pensantes, somos viajores do tempo. E a vida na Terra é uma estação. Todos estamos de passagem. E é importante que, nesta conduta, que às vezes ficamos no exterior, como afirmou Jesus, túmulos caiados por fora e cheio de podridão por dentro. E aí nós, muitas vezes, nos perdemos. E para que possamos nos reencontrar, nos diz o Evangelho que num dado momento, Jesus, perpassando o olhar pelos discípulos, disse: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai que envie outro Consolador, para que fique eternamente convosco. Naturalmente, este outro Consolador, que irá ficar eternamente conosco, não estará centrado numa pessoa, numa persona, porque nenhum de nós vamos viver eternamente
com o nome que trazemos, com a posição que ocupamos. Lacordaire só serve para essa encarnação. E foi justamente no dia 18 de abril de 1857, na cidade de Lourdes, Paris, um professor poliglota, discípulo de Henri Pestalozzi, o pai da pedagogia moderna, que até Henri Pestalozzi, criança era tida como um mini adulto, e para aprender deveria passar por punição. E o professor Rivail foi beber justamente nesta fonte, que educar é coisa do coração. E ele traz para Paris essa metodologia, mas quando é convidado pela primeira vez na casa da Madame Prenay-Maison, pelo amigo, o senhor Fortier, a participar do fenômeno das mesas girantes, a mesa respondendo as perguntas frívolas e banais daqueles que lá estavam, ele, como homem de ciência, parte de um método dedutivo. Se a mesa não tem cérebro, e o fato de responder é um ato inteligente, há de ter uma causa inteligente. E ele pergunta: o que é que está por trás deste fenômeno? E a mesa então responde: somos nós, as almas dos homens que já vivemos na terra. A partir dali, o professor Rivail, junto com um grupo de amigos, passa a pesquisar este fenômeno. E no dia 18 de abril de 1857 vem a lume o atestado de óbito da morte. Porque até o professor Rivail, que passa para a humanidade, na sua grandeza de saber se apagar, sem deixar de brilhar, com o pseudônimo de Allan Kardec, falava-se da sobrevivência da alma, mas não havia comprovação. E é com o advento da doutrina espírita que nós vamos encontrar as respostas que a humanidade sempre buscou. Sendo na primeira questão, ele vem justamente questionar a queda do Deus antropomórfico, o Deus forma humana. Ele pergunta: que é Deus? Não quem é Deus. Que é Deus? O Deus que Einstein depois consegue dizer que o homem só pôde desvendar o cosmos graças às leis pensantes, pulsantes e inteligentes que regem o universo. E Allan Kardec, ao perguntar aos benfeitores, nos traz a resposta: Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Mas na questão de número 4, ele questiona: onde então podemos encontrar a prova da existência de Deus? A doutrina espírita não é uma teoria, que muitas vezes nós ouvimos. Isso é muito bonito na teoria. Ela traz o tríplice aspecto filosófico, científico e religioso, para que nós possamos, de forma factível, alcançar a viagem para dentro de nós e encontrar que viver é a melhor saída. Então os Espíritos respondem que no axioma que aplicais à vossa ciência, não é efeito sem causa. Retire tudo aquilo que o homem fez e a vossa razão vos responderá. Portanto, Allan Kardec, quando vai denominar a doutrina espírita, ele coloca que o espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem, destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Não é uma ciência como é a matemática, a geografia, a história, a química, a física. É uma ciência que tem como objeto de espírito o ser inteligente que povoa o universo, que é o espírito. Vem justamente baseado na fonte inesgotável dos ensinamentos de Jesus. Jesus, quando Allan Kardec pergunta na questão 625, qual é o ser mais perfeito que Deus nos concedeu como modelo e guia da humanidade?
modelo e guia da humanidade. Jesus. Jesus, portanto, Ele nos traz as bases fundamentais para que possamos encontrar a vida e a vida em abundância. E a doutrina espírita tem como compromisso reviver o Evangelho de Jesus em espírito e verdade. E vamos encontrar a tranquilidade do codificador quando afirma: se algum dia a ciência apresentar algum postulado que venha contradizer o enunciado da doutrina, que busquemos seguir a ciência. Mas pelo contrário, hoje, quando a psicopatologia estuda uma síndrome de Down, trissomia do cromossoma 21, uma hidrocefalia, a doutrina explica que antes da fecundação do espermatozoide com o óvulo, ali já estava a presença do agente pensante, com seu campo mental, presidindo a formação da casa em que ele irá ocupar, em sintonia do que coloca Jesus a cada um, conforme as suas obras. Portanto, qual o propósito existencial do espírito imortal? A missão que ele traz em sua consciência. Nós trazemos conosco um programa reencarnatório. E este programa, segundo um dos benfeitores, Honório, no livro Dias Felizes, ele afirma que todos nós passamos, antes de reencarnar, por um amparo, uma orientação minuciosa dos nossos tutelares. Espíritos benfeitores que estudam as nossas experiências anteriores. E muitos deles colocam créditos para que pudéssemos reencarnar. E aqueles de nós que temos um compromisso na área da família, no processo do interrelacionamento mais acentuado, nós também recebemos uma equipe multidisciplinar para nos auxiliar nas ações exitosas da nossa vida. Ninguém caiu de paraquedas onde está, com quem está e como está. O que leva o Espírito Joana de Ângeles a nos dizer: floresça onde Deus lhe colocou. Então nós temos um programa. No programa está na horizontalidade da vida, o ter, o fazer, o estar. Mas nós somos convidados a desenvolver o nosso propósito existencial. O propósito está ligado à verticalidade da vida. No programa nós poderemos ser substituídos. Eu, enquanto voluntário na Casa Espírita, que também está no meu programa, porque todos nós, conforme nos diz o Dr. Bezerra, uma das mensagens através do nosso Divaldo, todos nós, aqueles que hoje nos encontramos nas hostes doutrinárias da doutrina espírita, somos aqueles que ontem tivemos por outras agremiações e muitas vezes malbaratamos as oportunidades e hoje estamos aqui de volta. Então o programa está ligado diretamente ao que eu faço, ao que eu tenho, ao que eu estou. Se eu deixar de cumprir o meu programa na Casa Espírita, ou na minha família, ou no meu trabalho, eu posso ser substituído. Agora o meu propósito não. O propósito está ligado diretamente à virtude pela qual nós reencarnamos com o compromisso de desenvolvê-la. A virtude, dentro do propósito, ela é pessoal e intransferível. Há um tempo atrás, tivemos a oportunidade de parar um carro no supermercado. Era uma compra rápida, que minha esposa desceu, e eu fiquei no carro quando eu vi que o lixeiro
juntando os sacos de lixo. E logo depois que ele juntou rapidinho, ele foi para debaixo de um luzeiro, um poste, e tirou um livro grosso de um embornal, uma bolsa de tecido, e começou, estava até marcado, começou a ler dali. Eu não sou nada curioso, disse: boa noite, como é que você chama? Armando. O que você está fazendo? Você está lendo este livro? Não, eu estou estudando. Mas estudando este livro? Não é um livro de fisiologia? Sim. Mas não é um livro de medicina? Eu os achei 5 livros na frente da República, perto da universidade, e já é o segundo. Eu já li o de anatomia, agora de fisiologia. Meu sonho é fazer medicina. Eu chego a sonhar fazendo cirurgias, mas não pude. Disse: mas por que você não pôde? Porque eu, aos 18 anos, eu engravidei minha esposa, que tinha 15, e ela morava com os avós, porque os pais foram assassinados na boca de fumo, e eu não poderia deixá-la. E aí nós vamos perceber, quando na questão 621, Allan Kardec pergunta: onde está escrito a lei de Deus? Na consciência. E Emmanuel diz que a consciência é a voz de Deus dentro de nós. Então ela está sempre lançando os lampejos conscienciais para que nós possamos ouvir. E aí realmente ele assumiu. E ele disse, e quando nasceu, eram gêmeos. Um filho totalmente entrevado. E o outro é cego e surdo. Eu trabalho durante a noite, cuido deles durante o dia, e a minha esposa trabalha durante o dia e cuida deles durante a noite. Naturalmente nossa conversa prosseguiu, mas eu pergunto: o lixeiro tem compromisso com qual área? E o médico? Tem médico fazendo aborto? Tem médico fazendo cirurgias desnecessárias? Colocando prótese sem precisão? Quem é o Armando? E qual é o compromisso do lixeiro? Na área da saúde e do médico. Então nós vamos perceber que o nosso Armando veio de volta à mesma área em que possivelmente ontem ele faliu, e volta hoje, pela misericórdia divina, não com as mesmas condições, porque se de imediato ele voltasse, poderia talvez reincidir na sua falência. Emmanuel, no livro No Portal da Luz, quando é questionado o que acontece com aqueles que denegriram a mente humana, voltam tudo para devolver. É o bancário que hoje trabalha com dinheiro, mas que não é seu. É o professor que volta hoje, trabalhando muito, porque ontem malbaratou a oportunidade, e assim sucessivamente. Então nós vamos ver que o programa está ligado à horizontalidade da vida. O propósito são as virtudes. Daí a importância, quando Allan Kardec pergunta na questão 115 do Livro dos Espíritos: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Tudo que eu faço, vós podeis fazer, e muito mais, se tiverdes fé, nos disse Jesus. Mostrando, portanto, a equanimidade do amor de Deus. Não há privilégio. Deus não cria ninguém coitadinho. Deus não cria ninguém incapaz. E todo poder, ele é autoconcedido. A minha felicidade, ou a minha desdita, sou eu mesmo responsável.
E aqui, quando nós vemos nessa questão, veja que a cada um foi dada uma determinada missão pessoal. O nosso compromisso de vida é com quem? Conosco mesmo. E que se dá também através das inter-relações. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele nos coloca que o outro é tão importante na nossa vida como é importante o barro para o oleiro, a madeira para o escultor. É também na relação com o outro que nós vamos crescendo e aprendendo a viver com a qualidade. Viver é a melhor saída. Saindo dos nossos movimentos egóicos, saindo dos nossos movimentos em que nos distanciam da nossa essencialidade. Daí a importância de nós realmente, seguindo os princípios de Jesus, não amontoeis tesouro onde a traça corrói e a ferrugem consome. Então, quando nós vamos exercitando o desenvolvimento das virtudes, em sintonia com as leis, nós vamos crescendo e já desfrutando da felicidade relativa. No complemento da resposta, os benfeitores nos trazem que, passando pelas provas que Deus lhe impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submisso a essas provas e chegam mais depressa a metas que lhe foi assinada. Outros só a suportam murmurando e pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Passando pelas provas que Deus lhe impõe. E aí nós vamos entender que Deus se manifesta através das suas leis sábias e imutáveis. Então, se nós vemos assim, passando pelas provas, que as leis nos convidam, é que nós, enquanto Espírito, vamos adquirindo o conhecimento. E aí, ouvimos Jesus dizer, conheça a verdade, e a verdade vos libertará. E onde se encontra exarado, inserido a verdade? No conhecimento das leis, para que com base nas leis, nós possamos desenvolver as nossas virtudes. E como ele coloca aqui, a meta que nos foi assinada. Todos nós temos uma meta. Mas estamos inseridos dentro da lei de liberdade. Porque Deus nos convida. E quando o Dr. Bezerra nos coloca, Deus e Jesus têm pressa. Que nós cresçamos, que nós amadureçamos. Mas não tem afobamento. Porque Ele é o dono do tempo. Daí vamos perceber que aqueles que nos rebelamos contra as nossas provas, nós vamos ter dores e sofrimento. O Espírito Joana de Ângeles, no livro Plenitude, ela nos afirma, a dor e o sofrimento só se faz presente onde o amor se fez ausente. Portanto, nós estamos vivendo um panorama da sociedade, hoje com o advento da internet, Facebook, WhatsApp, Instagram e assim sucessivamente, nós vamos perceber que com toda essa tecnologia, produzindo conforto material, nós, enquanto seres humanos, com raras exceções, estamos cada vez mais distante de nós mesmos, em uma apatia diante da vida, e aí vem as síndromes, a depressão, a ansiedade, o pânico, a insônia, e ficamos produzindo uma vida de subqualidade de vida. Estamos muitas vezes perto de quem está longe e longe de quem está perto. Na Gênese bíblica, nos diz que nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador. João nos afirma que Deus é amor. Portanto, se nós somos criados à imagem e semelhança do Criador, nós somos amor. O corpo é feito de água, tem sede?
de água. O Espírito, essencialmente, além de ser feito por amor, nós somos amor. Portanto, temos sede de amor. Amor cuidar, amor zelar, amor respeitar, amor valorizar. E ao viver é a melhor saída desses padrões que nos amortece, que saímos da nossa condição momentaneamente, enquanto seres espirituais, seres essenciais, seres humanos, e passamos a viver os teres humano. Portanto, nessa panorâmica, como diz o grande poeta Castro Alves, baiano, a humanidade é a somatória de todos nós. O coletivo é feito pelo individual. Então é a somatória de todos nós que vão constituir a sociedade. Portanto, a panorâmica atual da sociedade, ela reflete como nós estamos. Uma sociedade matura, caracterizada por 3 pontos básicos. Desorientação, onde não há um rumo seguro nem direção. Outro dia no restaurante, eu vi quando um pai, uma criança de 5 aninhos, meu filho, onde você quer sentar? A criança de 5 anos percebia nitidamente que comandava uma relação. E diz a física, quem tem mais, dá para quem tem menos. Nessa inversão de valores, o que é principal é colocado como secundário e vice-versa. Ouvimos outro dia alguém dizendo assim, eu não vou escolher a religião para o meu filho, eu vou esperá-lo quando na sua maioridade ele escolhe a religião que ele quiser. Mas nós perguntamos, você vai esperar seu filho crescer para definir qual a vacina que ele vai tomar? Você vai esperá-lo crescer para escolher a escola onde ele irá estudar? Então, nessa inversão de valores, por quê? O que é o essencial, nós colocamos como secundário, uma vez que todos nós estamos aqui de passagem. Portanto, isso vai gerar em nós um vazio existencial, resultado de se colocar o espiritual como secundário ou desnecessário. E quando nós ouvimos a pergunta de Allan Kardec, qual é o ser mais perfeito que Deus nos concedeu como modelo e guia para a humanidade, que é Jesus, nós vamos perceber que Jesus, ele veio nos trazer a era da ética, da moral, dos valores do espírito. Por isso que nós estamos vivendo o momento de um desmantelamento das instituições, principalmente a instituição fundamental na estrutura social. Diz Joana de Anjos no livro SOS Família, que a família é a célula máter da sociedade. É na sociedade, aquele policial corrupto se manifestando, veio de uma família. Naquela repartição, aquele indivíduo ocupando um cargo X e age indevidamente, veio de uma família. Então nós estamos vendo esse desmantelamento na sociedade como um todo. Mas Allan Kardec faz uma pergunta aos benfeitores da humanidade. O progresso pode ser impedido? Jamais. Pode ser retardado, mas não impedido. Por isso que a grande proposta da doutrina espírita é justamente estar nos trazendo o autoconhecimento. Allan Kardec, já pensando nessa praticidade da doutrina espírita de forma factível, dentro de um aspecto filosófico, comportamental, ele pergunta ao Espírito Santo Agostinho, que é um dos pais da igreja, que colaborou amorosamente na codificação kardeciana. Qual a forma, um meio prático, para que possamos resistir ao mal e desenvolver o bem? E Santo Agostinho então responde, um sábio da antiguidade já vou-lhe disse,
conheça-te a ti mesmo. Mas ele já estava naturalmente em sintonia do que colocou Jesus. Conheça a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade de quem nós somos, da nossa essencialidade, para que possamos entrar num processo de autoconsciência e autorresponsabilização nessa grande viagem da nossa evolução. Portanto, nessa questão, Santo Agostinho então nos traz essa resposta: conheça a ti mesmo. Mas Allan Kardec, o pedagogo por excelência, ele coloca de uma forma mais clara e diz como, de que forma. E aí nós vamos perceber Santo Agostinho nos trazendo o exemplo do que é uma autoridade moral. Por que nos encanta as encíclicas do Papa Francisco? O que ele fala de novo? Mas o jeito que ele fala, a sua conduta, a sua pessoa, isso é uma autoridade moral. E todos nós estamos permeados de autoridades morais nas nossas vidas. Nós vimos recentemente um casal de mendigos que acharam 20 mil reais debaixo de um viaduto. E quando o repórter o pergunta o que é que o fez devolver 20 mil reais, e ele afirma: desde criança eu sempre ouvia da minha mãe que nós não devemos ficar com aquilo que não nos pertence. A mãe desse indivíduo, desse pobre de espírito, como disse Jesus, bem-aventurados os pobres de espírito, que herdarão o céu e a terra. O pobre de espírito de orgulho é rico em quê? Espírito de humildade. O pobre de espírito de avareza é rico em quê? Em solidariedade. Então ali era um pobre de espírito de avareza. E vamos perceber que ali a mãe é uma autoridade moral. O ex-presidente da Federação Espírita do Estado do Mato Grosso, ele era militar, Aristotelino Alves Praeiro. E um soldado foi colocado em pernoite. E ele chegou para o oficial de dia, o tenente: o senhor me libera, eu fui pego de surpresa, e eu tenho outro compromisso. E ele ficou tão ali insistentemente, e o tenente foi e disse: está vendo, soldado? É por isso que você foi colocado em pernoite. Você é insuportável. Ninguém aqui no quartel gosta de você. Ele disse: opa, tem gente aqui que gosta de mim sim. Então você me apresenta uma pessoa, pelo menos, que goste de você, e eu o liberarei. Imediatamente o soldado chamou os outros para comprovar e disse: tem sim. O tenente Praeiro, este gosta de mim. O oficial de dia foi: não, esse não vale, porque este é espírita. E como espírita, ele não fala mal de ninguém. Ele é solícito a todos. Ele é solidário, ele é fraterno, ele é amigo. Esse não vale. Autoridade moral. Então, quando o Sigmund Freud, o pai da psicanálise, coloca que nós somos dirigidos pelo nosso inconsciente, Joana diz subconsciente. Tem razão. 95% do que nós temos enquanto estrutura de conhecimento, de pensamento, nós não nos damos conta. 5% somente. Por isso que Santo Agostinho então coloca a importância de nós nos tornarmos seres autoconscientes. Não é culpando o pai, culpando a mãe, culpando o prefeito, o governo. Não é isso. Nós somos o dono da nossa vida. Nós somos futuros dirigentes de uma galáxia. Joana de Ângeles diz assim que o pecador de hoje é o anjo de amanhã. E o anjo de hoje é o pecador de ontem. Então, potencialmente falando, todos somos capazes. E Santo Agostinho então dá a receita: fazei como eu fazia. Autoridade moral, patrimônio moral. Passava em revista todas as minhas ações. Então é muito importante que nós busquemos nos autoconhecer e buscar viver, sendo essa a melhor saída dessa superficialidade, e viajarmos para dentro de nós, atendendo os nossos anseios
de forma essencial. A pessoa que tem um movimento de apatia diante da vida vive comumente de forma subconsciente e voltada para fora de si mesma, tentando controlar o mundo externo e o tempo. São 3 ilusões de controles que nós temos muito forte em nós. A ilusão de controle do outro. Você acha que eu não te conheço? Por isso está dando tudo errado. Você não me obedece, você não faz do meu jeito. Uma grande ilusão. Ninguém muda ninguém. A segunda ilusão de controle é das circunstâncias. Eu não devia ter falado. Já falou. Não devia ter feito. Já fez. Por isso que Santo Agostinho nos convida a refletir nas nossas ações diárias. E a outra em relação ao tempo. Muitas vezes nós nos autossabotamos. Ou como disse outro dia um adolescente que eu ouvi, dizendo assim, a pessoa que vive a vida de freio de mão puxado. Eu falei, como assim? Tem tudo para ser feliz, mas vive se sabotando. E é verdade. Muitos de nós somos dotados de uma memória extraordinária, memória remota. Na hora da alegria, ela diz, você acha? Você está todo sererepe desse jeito, que eu esqueci o que você fez comigo há 30 anos atrás, 2 meses, 3 dias, e a pessoa tem detalhes daquele momento. A ilusão de controle do tempo. E a psicologia é muito clara. Gula, sexo desvairado, compra compulsiva, projeção social, bebida, droga, está ocupando o lugar de alguma coisa que eu não estou me dando essencialmente. Porque nós moramos numa casa psicotrônica, psicomental, e muitos dos nossos movimentos metabólicos, neuroquímicos, nós não estamos mandando, mas alimentamos. Porque o fígado, o rim, o cérebro funciona por um processo autônomo. Mas o que nós damos para alimentá-lo vem e reflete o nosso funcionamento da mente, como está aqui. Quando nós vibramos o amor, o cérebro vibra de forma automática. Quando o pensamento está mal direcionado, produz viciações mentais que perturbam o ser e levam a pessoa a conflitos e dificuldades emocionais graves, nublando a alegria de viver. Portanto, é importante que nós, à semelhança da dona de casa, ou aquele que vai ao supermercado, não leva qualquer tomate, ou qualquer verdura, ou qualquer alimento, que nós também escolhemos. Nós busquemos escolher o que nós estamos alimentando do nosso cérebro. Porque o cérebro não distingue o que a gente está pensando, o que está acontecendo. Eu fui a uma casa de uma amiga, 78 anos, e quando eu bati a porta, ela disse, entra, entra. E era um condomínio. E eu entrei correndo, o que foi? Você não está vendo o que está acontecendo com os idosos? Eu disse, o quê? E disse uma série de situações que até eu fiquei com medo. E aí, quando eu adentrei a casa, fui ver na sala de televisão, ela estava assistindo Cidade Alerta. Quando nós estamos assistindo uma novela, ninguém fala, não, isso é novela. O cérebro funciona através do impulso mental. E essa energia mental ela vai tornando desequilibrada quando implementamos uma direção inadequada, ou os fatores psicológicos, a forma como nós nos estruturamos psiquicamente ou cognitivamente, gerando em nós certos comportamentos sociais, físicos e assim por diante. Ninguém vai olhar no Facebook e colocar lá uma fotografia que não tem um exibicionismo, a pessoa olha, está vendo, olha ela. Outro dia eu estava onde eu trabalho, na recepção, quando uma jovem foi, mostrou para outra no celular, está vendo? Ontem eu fui no salão, me produzi toda, botei logo no Instagram, não é que o bandido já curtiu de imediato, botei só para mostrar para ele o que ele perdeu. E o que a gente perde? Coisas. Então nós estamos vivendo uma relação coisificada. Vejamos então, o pensamento automaticamente ele vai gerar
o sentimento. Portanto, o sentimento vai estar nos sinalizando o que eu quero fazer com esse sentimento. Não é problema eu ter raiva, não é problema eu ter mágoa. Agora, o que é que eu quero fazer com essa raiva? Pela força da vontade, que é algo intrínseco, inerente a nós enquanto espíritos imortais, ou eu quero agir de uma forma egóica, vivendo para fora. Portanto, isso vai gerar em nós a nossa energia mental. Questão 4, 5, 9 do Livro dos Espíritos. Interfere os espíritos na nossa vida, em nossos pensamentos? Muito mais do que imaginais. A tal ponto que de ordinário são eles quem vos dirigem. E aí então eu pergunto, os obsessores são intrusos? Não. São sócios de dificuldades, sócios de perturbação. Porque eles são atraídos pela nossa energia mental. Da mesma forma que a formiga é atraída pelo açucareiro porque ele está aberto. Então, conforme a nossa energia mental, nós vamos estar atraindo as nossas amizades. Parafraseando um dito popular, diga-me com quem tu andas que eu lhe direi quem tu és. Diga-me como tu pensas que eu lhe direi com quem tu andas. Então vamos percebendo a nossa responsabilidade em buscar viver da melhor forma. Aqui nós estamos vendo uma águia, usando uma metáfora entre a consciência e a mente. A consciência, como diz Emmanuel, é a voz dentro de nós. A voz de Deus dentro de nós. A consciência nós não vamos desenvolvê-la, porque tudo aquilo que depende de Deus já é. Nós vamos desenvolver o espaço, o caminho. Limpar o caminho para que a consciência possa se manifestar. Da mesma forma que a neblina, ela não nubla o sol. Ela nubla a percepção de quem está vendo o sol. Da mesma forma são também as nossas imperfeições, a nossa ignorância, conforme a questão 115 do Livro dos Espíritos. À medida que nós vamos conhecendo a verdade, sentindo a verdade, vivenciando a verdade, porque não basta conhecer, é fundamental que sintamos. E se não tocar o nosso coração, nós não vamos vivenciar. Vocês já viram um médico que fuma? Então nós temos 3 níveis de ignorância. A ignorância do não saber, a ignorância do não sentir e a ignorância do não vivenciar. O médico tem qual ignorância? Do não sentir e vivenciar. Aí vem um câncer na laringe, e aí a dor, como diz o Espírito Lázaro, é bênção que Deus enviou aos seus eleitos. Então a dor bate na porta como um carteiro, nos convidando a refletir e redirecionar a nossa vida. Então a mente, a consciência, é como se fosse o pássaro nos altiplanos. Ela nos leva a ter uma visão global para uma ação focal. A autoconsciência, o conheça a ti mesmo, questão 919A, é muito importante. À medida que nós vamos nos autoconhecendo, nós vamos ganhando o autodomínio. E do autodomínio, nós vamos ganhando o processo da autotransformação. Portanto, a mente, ela vicia. A mente é como se fosse o ratinho dentro da gaiola. Veja, se eu coloco, olha, meus pensamentos, não sou capaz, não consigo, não dou conta. Pensamento, sentimento. Sentimento, mais sensação fisiológica, nos traz as emoções. Ansiedade, insegurança, medo, angústia, depressão, apatia diante da vida. Qual é o nosso comportamento? Desistência, choro, timidez, e num nível maior eu entro num processo de autoabandono. E eu projeto esse abandono também na vida, no outro e em Deus. Por quê? Estou à semelhança do hamster dentro da gaiola.
A gaiola são essas crenças. Crenças são essas falas internas que nós trazemos dentro de nós. Todos nós vivenciamos em cima de crenças. Jesus, por excelência, nos ajudou a desenvolver as crenças que nos levam ao encontro da nossa essencialidade. Vós sois o sal da terra, que brilhe a vossa luz, e assim sucessivamente. As crenças limitadoras nos distanciam da nossa essencialidade e passamos a viver uma superficialidade. Então é o hamster dentro da gaiola. Assim como o computador precisa do Word, do Excel, do PowerPoint, ou do Windows, ou do Linux, porque é máquina. O nosso corpo também precisa de uma linguagem, o nosso cérebro. Portanto, é muito importante que nós busquemos, como disse Santo Agostinho, nos autoconhecer. E dentro desses padrões de viciação mental, nós ficamos em dois padrões, da pós-ocupação e da pré-ocupação. A pós-ocupação, presa ao passado. A pré-ocupação, nós pegamos as cores sombrias do passado e projetamos no futuro. Então, daí vamos perceber que na pós-ocupação, centrado no passado, olha as nossas vozes internas. Eu não podia ter errado, eu não podia ter feito, eu deveria ter agido de forma diferente. Por que Allan Kardec colocou na parte 3ª do Livro dos Espíritos o estudo das leis? Para que nós possamos, além de entendê-las, amá-las e praticá-las. Albert Santos Dumont, quando foi desenvolver o avião, ele não foi contra a lei da gravidade e nem da aerodinâmica. Ele foi estudá-la. E ao estudá-la, ele desenvolveu algo usando das próprias leis. Da mesma forma, é fundamental que nós também entendamos as leis que nós somos regidos. Assim como existem as leis físicas, biológicas e as leis químicas, existem as leis morais. Francis Collins, que estudou o genoma, ele era ateu. E diante do estudo do genoma, ele disse: há de ter uma inteligência superior, que deve reger todos os destinos das criaturas e todas as coisas. Nós já ouvimos uma resposta semelhante, não é? Então vamos perceber que, quando eu digo, eu não podia ter errado, podia ou não? Tanto podia que eu errei, está dentro da lei de liberdade. Vinde a mim todos vós que achais sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Nos disse Jesus, Ele é o mestre. Então aqui nós vamos perceber que nós estamos entrando numa postura de pseudo-mestre ou do perfeccionismo. Olha, eu não podia ter feito, eu deveria ter agido de forma diferente. Como o pensamento, ele gera um comportamento interno e externo, eu fico remoendo o erro incessantemente no movimento de irresponsabilidade e inflexibilidade. Irresponsabilidade em relação a quem? Deus nos criou para quem? Para nós mesmos. Para quê? Para que sejamos felizes. E quem tem a responsabilidade de nos fazer felizes? Somos nós mesmos. E como eu vou me tornar feliz? Questão 115 do Livro dos Espíritos. Buscando desenvolver as virtudes em sintonia com as leis. Portanto, eu fico agora remoendo o erro incessantemente, no movimento de irresponsabilidade e inflexibilidade perante as leis e diante de mim mesmo. E entro num padrão de pessimismo, medo, dúvida, desespero, tristeza e depressão. O que isso vai trazer? Um distanciamento da realidade da vida. Portanto, no outro movimento de preocupação centrado no futuro, eu vou ficar com essas vozes. Eu tenho que manter tudo sob controle. E se der errado? E se acontecer como da outra vez? Eu tenho que fazer tudo certo para não repetir o erro da outra vez. Eu estou centrado no quê? No que eu quero ou no que eu não quero? No erro. E como o cérebro não distingue, a nossa mente não distingue o que eu estou falando e o que está acontecendo, eu digo para vocês assim, eu não quero ficar nervoso ao telefone. Que jeito que vocês estão me vendo?
veja se muda. Eu quero ficar cada vez mais calmo ao telefone. Quantos de nós às vezes ouvimos assim: eu não quero ser igual ao meu pai, e faz tudo igual. Eu não quero ser igual à minha mãe, até o marido você escolheu igual. Por quê? Conforme nós pensamos, nós damos direção na nossa vida. Então, nesse movimento, o que acontece? Eu entro num padrão de ansiedade em relação ao futuro, e o que isso vai gerar? Pessimismo, medo, dúvida, desespero, tristeza, depressão. Qual é a consequência? Vazio existencial e apatia diante da vida. Viver é a melhor saída. Viver como Jesus nos ensinou. É a melhor saída dos nossos movimentos egóicos. Portanto, vejamos o que Jesus nos coloca. Não nos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu fardo. Mateus, capítulo 6, versículo 34. O que Jesus está nos falando aqui, gente? Cuidai do reino dos céus e a sua justiça, o demais será dado por acréscimo. Cuida da sua cabeça, vai. Cuida da sua intimidade, cuida da sua vida. O que tiver de fora, deixa comigo. Então Jesus está nos convidando a sair desse padrão de ilusão, de ficar ora no passado e ora no futuro. Tem até um sambinha que diz mais ou menos assim: não sei se eu vou, não sei se eu fico. Se eu fico lá ou se eu fico aqui. Se eu fico aqui, eu tenho que ir. Onde eu fico? E às vezes nós ficamos nesse padrão. Nós estamos aqui, não estamos aqui. Será até que hora vai essa palestra? Será que eu fechei lá o gás? Será que eu deixei a porta fechada? Será que o lanche, será que meu filho já chegou? Será que ele já comeu o lanche? E a gente fica que nem um hamster dentro da gaiola, voltado para fora. Jesus nos convida a viajarmos para dentro. Portanto, como fazer isso? Então, as crenças limitadoras, geradoras dos movimentos de dúvida em relação à vida, que gera depressão, desespero, tristeza. Primeiro, ninguém é doente. A própria Organização Mundial de Saúde afirma: não existem doentes, existem doenças. Conforme nosso padrão mental, nós adquirimos a doença ou fazemos a manutenção da saúde. Nós somos normalmente saudáveis ou normalmente doentes. Então nós vamos perceber que nós somos, o normal é saúde. Então vejamos que somos nós quem nos autossabotamos. Portanto, o movimento é essencial. Como que eu posso trabalhar nessa proposta de Jesus? Está aqui, um movimento essencial, proativo. O que é proatividade? É uma palavra da moderna administração, que em síntese significa a pessoa que sabe quem ela é, e sabe também onde ela está e onde ela quer chegar. Ela tem um projeto de vida. Eu recebi um e-mail, há coisa de uns 2 meses atrás, uma amiga de 82 anos. Lacordaire, eu estou agora interconectada. Nunca fui a Paris, mas agora estou dentro do Louvre, através da internet. Descobri um mundo que eu não sabia. Ela comprou um notebook, contratou um professor, e depois, quando eu a encontrei, ela foi e disse: já estou investindo em mim para nascer os ser tecnológicos. Que isso, gente? Velho é quando se perde o ideal. Então tem muito velho jovem, muito jovem velho. Tem muita gente não sabendo viver como sendo a melhor saída. Portanto, o que Jesus nos recomenda? Está aqui, olha, as vozes. O que eu posso fazer agora para resolver este problema? O que eu posso fazer para tirar desse fato no qual
aconteceu esse erro, um aprendizado. Joana de Ângeles nos fala que o erro é uma experiência nos mostrando como fazer diferente. Mas às vezes a gente vê diferente, não é? A gente já ouviu dizer assim, olha, é errando que a gente... É isso? É errando que a gente aprende. Então é batendo o carro que eu aprendo a dirigir? Então também errando, meditando sobre o erro, refletindo sobre o erro, fazer como eu fazia, passava em revista as minhas ações nos dias de Santo Agostinho, é que eu vou estar aprendendo. O erro ele tem um potencial de aprendizado, potencial, mas é importante que reflitamos. Então eu começo agora a fazer perguntas conscienciais, porque perguntas são como chaves. Você a enfia na fechadura e você abre a porta. Ou você enfia a chave e fecha a porta. Por que que Deus foi fazer isso logo comigo? Fechei a porta. Porque pode fazer com todo mundo, menos comigo. Agora, o que é que essa situação está me convidando a pensar e refletir? Abrir a porta. Jesus, por excelência, fazia as perguntas. Saulo, por que me persegues? Ele sabia ou não? Então ele perguntou para quem? Para que Saulo saísse da superficialidade e buscasse viver a melhor saída. Ele saiu de Saulo e transformou-se no Paulo. Já não sou eu mais quem vivo, e sim o Cristo que vive em mim. Pedro, tu me amas? Jesus sabia ou não da fragilidade, da dubiedade de Pedro? Aliás, nós trazemos conosco a subpersonalidade de cada um dos apóstolos. O Pedro na insegurança, Tomé numa insegurança querendo prova, e assim sucessivamente. Joana de Ângeles afirma que Jesus, ao fazer as 3 perguntas, primeiro, ela ajudou Pedro a sair do ego mascarado. Na segunda, o ego evidente. E a terceira foi na essência. E Pedro cai em si e começa a chorar. Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas Jesus sempre nos convida a um amor operante. Então, Pedro, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Mas para que ele pudesse apacentar as ovelhas fora, ele foi apacentar as ovelhas dos seus conflitos interiores. E aí então nós vamos perceber, nessa continuidade, qual a melhor forma de atuar nessa futura atividade, o que eu posso fazer agora. Então é uma atitude responsável, serena e flexível. Por que responsável? Porque ninguém dá do que não tem. O Espírito André Luiz diz que a natureza não dá salto. O dia não amanhece de uma hora para outra, nem anoitece, no livro Sinal Verde. Então a atitude responsável é eu buscar fazer um planejamento factível dentro das minhas condições. E flexível, porque eu posso ter uma recaída. O apóstolo Paulo, numa das suas cartas, diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. Nos mostrando a predominância do instinto egóico, na sua natureza humana egóica, em detrimento da sintonia com a sua essencialidade. Mas logo depois ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso, desde que eu me sintonize com as leis. As leis estão sempre ao nosso favor, para nos proteger de nós mesmos. Então, quando eu entro nessa sintonia do meu potencial criativo, enquanto filho de Deus, aprendiz da vida e herdeiro do universo, e que ninguém pode tirar de nós essa condição, como diz o Espírito Joana de Ângeles no livro Filho de Deus, nós vamos realmente exercer o nosso poder, que é autoconcedido. E aí, por fim, nós vamos então perceber, com esse movimento flexível, vai gerar resoluções dos conflitos, a utilização da energia para superar os obstáculos, quando eles surgem, aprendemos com o passado e planejamos o futuro,
de forma otimista, realista e responsável. O que que nós ganhamos? Serenidade, otimismo, fé e esperança. Qual o resultado? Um sentido existencial. Então nós passamos agora a ter esse sentido, como diz Viktor Frankl, que foi um psicólogo, psiquiatra, no campo de concentração, viu a esposa grávida, a mãe, o pai, indo para a câmara de gás. Naquele momento ele fez o que chamamos na neurolinguística uma metaprogramação, em sintonia com a sua essencialidade. Eu quero sobreviver para ofertar ao mundo logo mais lições profundas para que a humanidade reconheça as atrocidades que um homem e a mulher é capaz de levar ao seu semelhante. Então ele diz que entre o estímulo e a resposta está a liberdade de escolha. Viktor Frankl nos coloca com essa profundidade. E aí viver é a melhor saída, porque nos traz o sentido existencial. Eu venho para que tenhais vida, e vida em abundância, disse Jesus. Esse garoto, eu quero a ajuda de vocês. Diz que ele chegou da escola, pensativo, guardou a mochila e chamou o seu amigo Rex. Vem cá, Rex, eu estou numa parada federal. Eu quero que você me ajude, vamos rezar. E os dois foram rezar. A mãe, vendo que já era quase noite, e o filho não tinha nem lanchado, ela foi perguntar: mas meu filho, o que está acontecendo? Você está aí até essa hora? Mãe, eu estou rezando para Deus. Mas para quê? É uma coisa tão grave assim? Mãe, eu estou rezando para Deus para fazer com que Salvador seja a capital de Minas Gerais. Meu filho, onde você viu isso? Salvador é a capital? Faltou essa assessoria da Bahia. Em Minas Gerais, Belo Horizonte. Faltou também essa assessoria. E ele foi, olhou para a mãe: pois é, mãe, mas não foi assim que eu coloquei na prova. Quantos de nós estamos rezando e não orando? Orar vem de os ore, de revolver. E Emmanuel diz que a oração, ela é o hino vibrante do universo. O vai e vem da onda do mar é o mar orando. Quando você coloca uma planta na sombra, ela, no fenômeno do fototaxia ou do fototropismo, é ela buscando o sol. Quem disse? A oração. Quando a mãe está ali: meu Deus, que remédio eu dou para o meu filho? Ela está orando. Quando o engenheiro está ali ensimesmado, em cima de uma plancheta, na edificação de um edifício, ele está orando. A oração, ela é tão importante na nossa vida, e Jesus nos deu o exemplo. Após cada momento e cada etapa, ele se reunia e orava. É tão importante a oração que o codificador da doutrina espírita reserva 2 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo para nos ajudar a organizar o nosso pensamento na oração. Dr. Bernie Siegel, um oncologista norte-americano, que escreveu o livro Amor, Medicina, Milagre, ele diz da importância da oração para aqueles que estavam doentes, não agiam como doentes. Porque muitas vezes estavam doentes, mas passando por um processo de autoconsciência e trazendo a esperança através da oração. Emmanuel nos diz que a oração é um interfone que nos liga ao Criador. E através dos laços invisíveis do pensamento, ele nos responde, infundindo nas nossas almas esperança, fé, confiança. É muito importante orarmos. A oração não vai retirar de nós
os nossos obstáculos, mas vai nos oferecer forças e sintonia com aqueles que, além do arco-íris, vibram por nós com carinho e ternura. Então é muito importante nós buscarmos para que possamos viver, e viver é a melhor saída, à semelhança do que disse Jesus: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Capítulo 26, versículo 41. É compreensível que nós iremos entrar em tentação. Vocês entraram em tentação hoje? Raiva é tentação. Mágoa é tentação. Inveja é tentação. Irritabilidade é tentação. Inconformismo, reclamar é tentação. Então nós estamos a todo momento sendo convidados a conviver com as nossas tentações. Agora, o que é que eu quero fazer com elas? Existem aqueles que as têm buscando equacioná-las. Existem aqueles que as têm buscando entrar. Não tem aquela história do dou um boi para não entrar na briga, mas dou uma boiada para não sair. Profunda ignorância. Então nós vamos perceber que é fundamental que tenhamos força da vontade, que queiramos realizar a nossa autotransformação. Que pessoa eu quero estar sendo enquanto esposo, enquanto esposa, enquanto professor, enquanto filho, enquanto cidadão? E buscar saber como e o que realizar. Porque quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve. E quem não sabe onde está, como vai chegar onde quer chegar? E nós somos os arquitetos do nosso próprio destino. Portanto, é importante que nós desempenhamos a nossa vigilância e sentir que deve realizar. E através da oração, nós vamos efetivar a nossa mudança, a cada um conforme as suas obras. Tudo o que eu faço, vós podeis fazer, e muito mais. Então é muito importante que nós acreditemos, primeiro, em nós. E também acreditemos na providência e na previdência divina. A previdência são as leis. A providência são os recursos. Nos diz Emmanuel que antes de qualquer problema, a ajuda sempre chega na frente. E nos afirma Jesus, o que o Pai quer não é a morte do pecado, é a morte do pecador. Desculpa, o que o Pai quer é a morte do pecado e não do pecador. O que Ele quer é a nossa elevação espiritual. E para isso, nos cercou de todos os recursos. Além de nos criar por amor para nós mesmos, nos doou na tutela de Jesus. Na confiança em Deus, na fé convicta. Além da proteção divina, o amparo amoroso de Jesus, Ele nos dotou de um amigo muito querido. Que o Espírito São Luís, em O Livro dos Espíritos, coloca que pouco de nós buscamos a sua ajuda. Nosso anjo de guarda. Esse Espírito bom, generoso, amigo, que desempenha o papel de um pai, que está conosco a todo momento, chora conosco, se for preciso, mas jamais nos abandona, afasta, respeitando o nosso livre-arbítrio. É esse anjo bom, que antes de que nós reencarnássemos, Ele afiançou, Ele colocou os créditos dele, deixa que ele vá, e eu o ampararei. É o anjo de guarda, que tem uma relação para conosco não de simpatia, mas de empatia. Simpatia é quando nós nos desesperamos na dor do outro. Um bebê quando chora, no berçário, todos choram junto, mas a dor só é de um. Isso é a simpatia.
A empatia é estar com, sem querer fazer por. Entra na indulgência, na compaixão. É o que Jesus nos ensinou. Portanto, Deus não cria ninguém coitadinho nem incapaz. E Ele veio nos trazer este exemplo. Quem de nós não temos saudade de Jesus? Eu venho para que tenhais vida, e vida em abundância. Conta-se que havia uma mulher sonhadora. O sonho dela era constituir uma família. E a vida assim a premiou. Mas num dado momento ela foi acometida de um sangramento ininterrupto. E nos diz Amélia Rodrigues que esta mulher saiu de médicos em médicos e foi tudo em vão. E num dado momento, aquela mulher foi denunciada no templo. Segundo a tradição judaica, a mulher, quando era cometida desse sangramento, ela era tida como impura. E quem a tocasse deveria retornar ao templo para fazer a cerimônia de depuração. E num dado momento, o sacerdote diz, ou ela, ou todos vocês serão punidos. E ela, naturalmente, no seu espírito de renúncia, saiu aqui, acolá, andando a esmo. 12 anos ela perambulou, sem lugar, sem rumo. E numa tarde, noite de primavera, quando o sol já se punha na linha do horizonte, ela viu quando aquele homem, o terapeuta do amor, foi passando. E ela, naquele momento, na acústica da sua alma, começou a rever paralíticos que lhe ajudou a andar, cegos que lhe restituiu a visão. E naquele momento ela foi movida de uma profunda emoção, um sentimento de profundo amor por aquele homem. E quando ela estava indo em direção a ele, ela questionou: o que eu tenho para ofertar a este homem, Jesus de Nazaré? Mas logo depois, na acústica da sua alma, um lampejo consciencial disse: ele é o protótipo do amor. O amor tem a alegria de amar. O maior prazer do amor é amar. E não pede nada em troca. O amor é indulgente, o amor é compassivo. E nisso ela foi adiantando um pouco mais os passos. E quando ela foi chegando, a multidão, e ela foi empurrada, caindo, ela tocou nas vestes, na aba da sua túnica. O ser autoconsciente do amor pergunta a Pedro: Pedro, quem me tocou? Senhor, como vamos saber? A multidão nos comprime. E muitos de nós estamos no regime da multidão, comprimindo, exigindo e ficando nessa superficialidade. Mas Jesus, o amor por excelência, identificou: alguém me tocou de forma diferente, porque eu senti de mim sair virtudes. Naquele momento, Jesus para e olha para trás, como olha para todos nós, e foi ao encontro daquela mulher, como veio ao encontro de todos nós, através da doutrina espírita. Venho como outrora, entre os filhos desgarrados de Israel, trazer-vos a verdade, dissipar as trevas,
numa mensagem que Allan Kardec coloca, o Evangelho segundo o Espiritismo. E quando ele voltou, ele abaixou, tocou-lhe as mãos, como diz Emmanuel, abaixou, sem perder a altura, sem perder a dignidade, o respeito, e a reergueu, como reergue todos nós. E naquele momento, olhando nos olhos, pergunta: filha, tu me tocaste? Claro que ele sabia. Por que perguntou? Para que ela pudesse internalizar que ela também é filha de Deus, herdeira do universo, e que todo poder ele é autoconcedido. E ela então disse: sim, Senhor, eu lhe toquei. Vai em paz, filha, vai em paz. A tua fé te salvou. Salvar é a internalização dos preceitos amorosos do amor que somos, sob o amparo inesgotável do Criador e a tutela inesgotável do amor de Jesus. A cura é do corpo e volta a doença. A salvação é autoconcedido. E diz a história, que a história não contou, que quando Jesus estava indo ao Gólgota, carregando a cruz, ele cai. Uma única mulher consegue romper o cordão dos soldados, arriscando a própria vida, tira uma peça preciosa que carregava consigo e abaixa, como Jesus outrora, enxuga-lhe o rosto. E é possível ouvir um diálogo quase inaudível: ó Senhor, tu me ajudaste a encontrar o sentido da vida. Tu me ajudaste a retomar a dignidade, o autorrespeito, a autovalorização, a saída da vida da inutilidade para a vida do espírito imortal. Então me ajude, Senhor, onde eu estiver, como eu estiver, eu possa ser um instrumento da sua paz. Verônica passa para a história como o símbolo da autotransformação, abrindo da mão da vida da superficialidade e para encontrar a vida, como disse Jesus à samaritana: quem desta água beber, jamais terá sede. Jesus é o modelo e guia para todos nós. Que Ele nos abençoe e guarde em paz. Querido irmão Lacordaire, é sempre uma alegria renovada para os nossos corações receber esses bafejos suaves do seu amor e das suas reflexões. Deus o abençoe. Amanhã nós teremos o seminário de 9 às 12, de 15 às 17h30. Desperte sua criança interior, com o Dr. Alberto Ribeiro de Almeida, do Pará. E às 20 horas a palestra A Lei Divina e a Nossa Consciência, com o nosso Divaldo Franco. E gostaríamos de convidar a nossa irmã Andréa Cleone para a nossa vibração musical de encerramento. E desejamos que todos e todas retornem em paz aos seus lares,
tenha um final de noite muito agradável e que todos nós permaneçamos em Deus. Muita paz. O nome da música é Cheiro de Vida, de composição minha e do meu filho Carlos Andrade Teixeira. Também é a primeira vez que eu vou tocar em público. Na neblina da manhã brilha o dia, na festa da nuvem raio de luz, fresco vento, dia bom, cheiro de vida, reconhecida na cor de uma pequena flor. De acordar, a vivência, a galgar, ser feliz, com a chance de voltar, a esperança de encontrar na luz a paz. O som, a luz. O sol deita no horizonte entre a lua, cheia clareando o nosso pomar. Prateada, luz lunar entra em cena. Noite estrela clareia todo caminhar, com a crença de acertar, a vivência, a galgar, ser feliz, com a chance de voltar, a esperança de encontrar na luz a paz. O som, a luz. Muita luz a todos. Obrigada. Boa noite.